Queridos, rapidinho, só para que eu mencione aos irmãos, nós temos o culto hoje, o culto especial, mas quarta-feira o nosso culto normal, de semanal, quem vai estar pregando aqui vai ser a nossa irmã Raquel, ela é lá da sede, é uma bênção, e ela vai pregar sobre esse tema, a plenitude do amor de Deus. Então, quarta-feira, 7h30, você está convidado a participar conosco. E eu também lembro aos irmãos que no domingo, esse último domingo que passou, foi o dia da Bíblia. Nós tivemos a ceia, mas não deixaremos de falar desse dia. Então, no próximo domingo eu estarei pregando aos irmãos neste tema, a importância da Bíblia na vida do cristão. Então, domingo à noite, 19 horas, o nosso culto de celebração. Também lembro aos irmãos que no domingo pela manhã nós temos Escola Bíblica Dominical. Nós teremos um tema, o professor André, está ali, né, o André? Na Escola Dominical, às 9 horas da manhã, ele vai estar falando sobre a teologia da prosperidade, né? Mais uma vez iremos abordar esse tema, aleluia, né? Nós iremos falar sobre isso e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. De 9 até as 10h30 é a nossa Escola Bíblica Dominical. Você está convidado. Eu quero agradecer os irmãos que eu estou vendo aqui conosco, né, nos visitando, participando. São bem-vindos, que Deus os abençoe, que Deus possa falar com você. Sem perca de tempo, Marcos, arcebispo, né, já... Pastor Marcos Júnior, amigo. Deixa eu abençoar. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, é sempre um prazer muito grande estar aqui entre os irmãos. Deus continue abençoando a vida do pastor Gustavo e de toda esta igreja. Minha querida esposa me acompanha uma vez mais. Deus tem sido bom para conosco. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 21. Se puder, é só um pouquinho assim de retorno, só um pouquinho, por gentileza. Prometo não gritar. Aleluia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Chegou ela, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé,
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e tome seu lugar em nome de Jesus. Amados irmãos, no versículo de número 21, o texto diz que Jesus saiu do território sagrado de Israel. Eu não me considero um pregador ou um cristão místico no pior sentido da expressão, mas nós não podemos ignorar o fato de que a promessa que Deus faz a Abraão e, consequentemente, ao povo que seria formado a partir dele, é uma promessa com implicações geográficas. O Antigo Testamento, a partir da era patriarcal, ou a partir de Abraão, gira em torno de dois pilares fundamentais: a nação de Israel e a terra de Canaã. Aliás, o centro religioso da fé judaica é Jerusalém. Lá está o templo. Lá está o centro da adoração a Deus para este povo. Mas o texto diz que Jesus se retira desse território e vai para as partes de Tiro e Sidom, que situava-se não tão distante da Galileia. Nos primeiros versos do capítulo 15, Jesus está tendo um diálogo ou uma conversa com os religiosos de Israel, com os escribas e fariseus. Vale a pena ressaltar que o outro evangelho que relata o encontro de Jesus com a mulher cananeia, que é o evangelho de Marcos, do capítulo 7, também relata a conversa, o diálogo que Jesus tem com os religiosos de Israel. Eu realmente me sinto entristecido quando eu percebo que há na nossa mente uma deturpação do que de fato era o ofício ou a tarefa desses religiosos. Fariseu virou um adjetivo pejorativo. Eu me converti com 6 anos de idade, portanto dediquei minha infância, minha adolescência e agora minha vida adulta, minha juventude ao Evangelho. E quando nós queríamos criticar um crente, um amigo da igreja, a gente chamava de fariseu. Ou era Tomé, ou era fariseu. Fariseu virou aquele mero crítico, aquele crente frio, aquele que não gosta de glorificar, aquele crente mais comedido, e por aí vai. Mas quem eram de fato os fariseus? Analisando os evangelhos, irmãos, eu vejo de forma muito clara e categórica que Jesus não tinha nenhum preconceito com o ofício dessa turma. Já foi dito aqui nesse púlpito
que os fariseus e grupos religiosos que influenciavam a vida social e política da comunidade judaica surgiram em abundância naquele que é conhecido como período interbíblico. Grupos como o dos fariseus surgiram a partir da revolta de alguns judeus zelosos, uma revolta contra influências externas que afetavam a moralidade, a religiosidade da comunidade judaica. Grupos extremistas ortodoxos como esses surgiam da revolta de alguns judeus zelosos contra o helenismo, por exemplo. A principal tarefa, finalidade, propósito, desejo, ensejo dos fariseus era zelar pela lei. O propósito original é zelar pela lei, é mantê-la pura, límpida, e zelar pelo cumprimento da lei. Irmãos, nós precisamos olhar para a lei mosaica com o olhar certo. Alguém quer encerrar o assunto, pastor Gustavo, dizendo que a lei foi simplesmente abolida. Alguém quer encerrar o assunto dizendo que a lei em nada era preponderante. Jesus Cristo disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma veremos o reino de Deus. Você já fez uma exegese desse texto? Já foi lá saber o que quer dizer ou não? Então vá. Não dá para simplesmente dizer que a lei foi abolida. Onde é que está escrito para você não matar? Onde é que está escrito? Responde, gente. Na lei. Onde é que está escrito para não adulterar? Na lei. Onde é que está escrito para não fornicar? Na lei. Onde é que está escrito para não cobiçar? Na lei. E está liberado? Não. Então a questão não é tão simples. A lei de Deus não possuía um único propósito e nenhuma única finalidade. Alguns aspectos da lei são completamente temporários e restritos a Israel, mas outros são de cunho perpétuo, com finalidades distintas. Portanto, é preciso avaliar e ponderar sobre quais aspectos da lei ainda são pertinentes a nós e ainda comunicam verdades divinas a nós. O trabalho dos fariseus era zelar pela lei e pelo cumprimento da lei. Para você não ficar confuso, aproveitar que nós estamos aqui, eu não estou com pressa, não vim aqui pregar hoje, vocês vão ver. A lei tinha pelo menos 3 propósitos morais. Número 1, revelar Deus, revelar o caráter de Deus, revelar a pessoa de Deus. Lembrando que a hipocrisia é algo restrito ao homem em sua natureza caída. Nós conseguimos cobrar valores que nós não temos. Mas lembre-se, a turminha do não julgueis do Facebook, fique esperto. Eu tenho repulsa dessa turma que vive usando o pecado dos outros para justificar o seu. Isso é medíocre. Isso é medíocre. Ah, não fala disso meu, porque você tem isso aí, esse problema. Isso é de gente medíocre. O cara que quer fazer a vontade de Deus, quando ele é confrontado, ele não usa a fraqueza do outro para justificar a sua. Ele simplesmente se quebranta. O fato de ser uma mula falando com Balaão, que tem um anjo com a espada desembainhada diante dele, não anula a verdade que de fato tem um anjo com a espada desembainhada na frente dele.
Não vou dar ouvido, é uma mula, não aceito. De vez em quando Deus usa a mula para falar contigo. Não é? Agora preste atenção, o primeiro propósito da lei é revelar o caráter de Deus, a santidade de Deus, a pessoa de Deus. E repito, a hipocrisia é algo restrito ao homem em sua natureza caída. Portanto, preste atenção, Deus não é hipócrita. Preste atenção. Portanto, enquanto Deus fala, Ele revela a si mesmo. Quando Ele diz, sejam santos, Ele é hipócrita? Não. Quando Ele diz, sejam santos, é porque quem está falando é santo. Quando Ele diz, sejam justos, é porque quem está falando é justo. Então, à medida que Ele vai dando a sua lei, à medida que Ele vai falando, Ele vai revelando a si mesmo. Eis o primeiro propósito da lei, revelar quem Deus é. E a igreja pós-moderna precisa voltar suas lentes para o Velho Testamento e ver a mensagem explícita que grita lá. E qual é a mensagem? Deus é santo. Segundo propósito da lei, apontar para Cristo. O cara, quando se depara com a lei, presta atenção, veja, o primeiro propósito da lei é revelar o caráter de Deus e quem Deus é. Quando você analisa a lei, você enxerga os padrões de Deus e você percebe que os padrões de Deus são elevadíssimos. É por isso, pastor Gustavo, que quando eu encontro alguém dizendo assim, aquela frase famosa que eu odeio, Deus conhece o meu coração. E eu detesto essa frase, porque geralmente eles usam essa frase para se defender, para se justificar, e ainda usa versículo fora de contexto. Estão esculhambando com a hermenêutica como Satanás. Tem gente que acha que porque cita um versículo ela está certa. Tá não. O diabo citou versículos na tentação do próprio Filho de Deus. É a hermenêutica, é a exegese que faz a diferença, é a aplicação, é a pertinência, é o contexto que faz a diferença. Usam lá o caso de Davi. Deus não olha para a aparência. Aí vai para a academia com calça leg, feito Satanás. Quando não sobe no púlpito para cantar, eu não sei o que essa pastorzada está fazendo da vida. Aliás, eu sei. Aí fica com ele, né? Deus não olha para a aparência. Ali está falando de outra coisa. Ali está falando da aparência singela de um rapaz que não se parece com um rei que viria a ser. É disso que se trata ali. Não está falando de conduta cristã. O assunto é outro. Agora preste atenção. Quando eu vejo essa turma que usa essa frasinha, Deus conhece meu coração, para justificar a sua vidinha, eles não conhecem Deus. Porque quando eu me deparo com os padrões de Deus, que são elevadíssimos, e eu penso que Deus conhece meu coração, a única coisa que eu sou capaz de fazer é tremer. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Qual é o segundo propósito da lei? Apontar para Cristo. O cara diante da lei, vendo os padrões elevados de Deus, se ele não fosse hipócrita, se ele fosse sincero, ele diria, eu jamais cumprirei cabalmente a lei, eu não dou conta. Desse modo, a lei aponta para o sacrifício perfeito, para o segundo Adão, para o Cordeiro de Deus, para aquele que veio para cumprir a lei, para aquele que até do sábado é Senhor, para aquele que esgota a lei, para aquele que é a fonte da lei, para aquele que é o cumpridor da lei. Louvado seja Jesus Cristo! Agora tem o terceiro propósito da lei. É beneficiar o próprio ser humano. É o exemplo da carne de porco. Alguns aspectos da lei dizem respeito ao povo e não a Deus. Comer carne de porco não fere a santidade de Deus. Se comesse carne de porco ferisse a santidade de Deus, ia ser proibido ontem, hoje e amanhã. Mas quando Deus proíbe a carne de porco, Ele está dando uma lei de maneira temporária e restrita a Israel.
Ele está cuidando daquele povo. A medicina moderna fala dos perigos da carne de porco. Existem pastores que ensinam seus congregados a renunciarem o consumo da carne de porco por causa dos danos, o perigo à saúde. Quando Deus proíbe o consumo da carne de porco, Ele não estava pensando em sua glória, em sua santidade, mas no bem-estar e na saúde do seu povo. E vários tópicos da lei têm essa finalidade. Até para fazer o número 2 tinha lei divina. Você pode dar um glória a Deus? Quando forem fazer o número 2, saiam do arraial, cavem um buraco. Quando forem fazer o número 2, saiam do arraial, cavem um buraco, façam e tampem com terra. Como é que é o nome desse troço? Saneamento básico. O trabalho dos fariseus, qual era? Zelar pela lei. Isso é negativo, irmãos? O impasse de Jesus com os fariseus é a hipocrisia. É quando você vive falando de quem assiste novela, mas as séries que você assiste são pornográficas, violentas e por aí vai. E isso não quer dizer que você tem que deixar de falar da novela, não. Entende do jeito certo. Isso quer dizer que você tem que vir primeiro, consertar, tá? Parar com aquele troço, e aí é isso, é o que significa, é exatamente isso. É a hipocrisia deles. É a falta de espiritualidade verdadeira. Irmãos, por favor. Os fariseus eram mestres na escritura antiga, na escritura sagrada. Os fariseus detinham o conhecimento da lei. Os fariseus conheciam as cartas enviadas por Deus à nação de Israel. Cada vírgula, cada ponto, cada detalhe, cada sombra, eles conheciam, mas lhes faltava a revelação do Espírito ou das Escrituras. No início do capítulo 15, Jesus está tendo uma conversa com esse pessoal. Olhe para mim, enquanto Jesus conversa com esse pessoal, ele está sendo acompanhado por quem? Por seus discípulos, por seus pupilos. Os discípulos estão em processo de treinamento. Os discípulos foram escolhidos por Cristo para espalharem a mensagem de salvação ao mundo. Eles não podem errar. Se eles erram, o evangelho também fracassa, e eu não tenho medo de dizer isso. Deus usa homens. A graça de Deus nos faz participantes de sua obra gloriosa. E Jesus escolheu aqueles homens para espalharem a mensagem das boas novas. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Ele gasta mais da metade do seu curto ministério treinando esse pessoal. Ele sabe que depois de sua morte e ressurreição, ele será assunto aos céus e eles precisam terminar a tarefa. Eles cumpririam a grande comissão. O que ele faz é apenas sintetizar a substância, a cura. A tarefa de espalhar era deles. Então, enquanto ele conversa com essa corja, com esses hipócritas, com esses religiosos vazios, ele está sendo acompanhado por seus discípulos. E pensa numa coisa nociva. É você conversar com ortodoxos sem fogo, sem vida. Existe uma teologia morta ganhando espaço no nosso país. O nosso país sai de um extremo, presta atenção. O nosso país sai de um extremo, a banalização, a falta de cultura bíblica, os devaneios, as loucuras
pentecostais e neopentecostais. Essa coisa insana, essa histeria, essa loucura. Cadeiras quebradas, corpos no chão, movimentos que parecem com terreiros de umbanda, histerismo. E nós estamos migrando para um outro extremo, que beira o ceticismo, a incredulidade, que abraça a teologia liberal, que relativiza a autoridade da Bíblia, que abraça o cessacionismo, que restringe a manifestação do poder de Deus, dos dons espirituais, à era apostólica. E essa turma só ganha espaço, essa teologia só ganha espaço, porque o pentecostalismo clássico, verdadeiro, genuíno, se perdeu. Eu prego 99% dos meus finais de semana, e 98% desses finais de semana são congressos. Pensa num homem que está cansado da pregação no púlpito. Eu. E por que é que você está cansado? Porque eu percebo que as pessoas não estão vindo mais à igreja para ouvir a pregação do Evangelho. Elas ficam assim sentadinhas, esperando a hora que você vai gritar, para elas se manifestarem. Elas não estão nem ouvindo você, dá para ver na cara. Elas não estão te ouvindo, elas não querem saber. Elas não vieram aprender. Elas não sabem, são pessoas que estão 20 anos na igreja, mas se você faz perguntas mínimas da Bíblia, elas não sabem te responder. E é cheio demais, e é apaixonado por Jesus, e gastarei minha vida aos seus pés mesmo, mas não dá conta de ler meia hora de Bíblia. Como é que você vai gastar a sua vida aos pés do Senhor, sendo que você não dá conta de ler a sua Bíblia meia hora por dia? Estamos saindo de um extremo, e o verdadeiro está se perdendo, a essência. Eu vejo esses reformadinhos, e não tem outro nome para dar para esse pessoal, esses reformadinhos, falando de homens como George Whitefield, quando eles não são nem um dedo, nem a unha do dedo do que aquele senhor foi. Aquele homem chorava nas florestas. Esses homens frios, mortos, soberbos, não sabem o que é paixão por Deus. Eles não oram, eles não choram. Eu me recuso a discutir teologia com um homem que não ora. Antes de analisar a teologia de Martinho Lutero, procure analisar a sua vida de oração. Jesus está treinando seus discípulos. Ele não pode errar nesse treinamento, porque eles não podem errar na sua tarefa. Então, depois de conversar com essa turma, se você quiser acreditar que é coincidência, tudo bem. Mas depois que Jesus conversa com essa turma, ladeado aos discípulos, ele sai do território sagrado de Israel. Ele sai do espaço geográfico da antiga aliança. E ele vai para as partes de Tiro e Sidom. Parece que ele vai dar uma aula, ele resolve, eu vou dar uma aula a vocês. Eu vou dar uma aula a vocês do que é devoção. Os fariseus só conhecem a lei, mas lhe falta a graça, a unção, o poder. E a resposta, irmãos, está no equilíbrio. Eu leio e oro. Eu oro e choro. Eu choro e leio. Eu leio e oro. Eu oro e choro. Equilíbrio.
Jesus leva os seus discípulos para as partes de Tiro e Sidom. Eu vou dar uma aula para vocês. E quem é que vai ser a monitora de Jesus? Uma mulher cananeia. Irmão, ser mulher era um problema muito grave. Um homem não podia conversar com uma mulher na rua. Os mestres, os rabinos não conversavam nem com uma mulher da própria família na rua. Nós conhecemos esses problemas culturais, sociais, da ignorância, da má interpretação da lei e de sua aplicação. Mas vejam, Jesus vai usar uma mulher e uma mulher cananeia. Parece-me que Jesus está decidido a quebrar alguns protocolos desnecessários. Eu vou lhes mostrar fé e eu vou lhes mostrar devoção fora do território de Israel e vou lhes mostrar através de uma mulher cananeia que não descende de Abraão. Marcos diz que ela é grega. Essa mulher é sírio-fenícia e a sua fé não é judaica. Grego aqui denota a sua religião, suas convicções. Essa é uma mulher pagã. Mas enquanto Jesus caminha, essa mulher aparece, preste atenção, vejam, irmãos, e ela grita: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso indica, pastor Gustavo, que essa mulher tinha certo conhecimento do judaísmo, ou das profecias messiânicas, ou do próprio Cristo. Talvez por causa da proximidade com a Galileia. Talvez porque Lucas capítulo 7 ou 6, capítulo 6, verso 17 diz que indivíduos de Tiro e Sidom ouviram o sermão do monte pregado por Jesus. Marcos diz, no mesmo relato, que a mulher ouviu falar em Jesus. Ela tinha certo conhecimento dele, certo conhecimento das profecias messiânicas. Com isso eu não quero presumir que essa mulher sabia tanto quanto os fariseus acerca da lei e acerca das profecias messiânicas. Ela conhecia, mas não tanto quanto os fariseus, mas o que ela conhecia foi suficiente. Irmãos, presta atenção, aqui está um elemento formidável que não deve faltar em nossas orações, em nosso clamor. Ela diz: Senhor. Primeiro, a reverência. A reverência. Senhor. Eu quero indicar aqui o livro de John Stott, A Igreja Autêntica. Fala sobre os padrões do culto. Maravilhoso. Nós estamos saindo de novo de um extremo para outro. De um culto completamente litúrgico, cheio de métodos e fórmulas, sistêmico, burocrático, mas agora nós estamos entrando num outro extremo, a total irreverência. As pessoas conversam sobre tudo, a solenidade abandonou a igreja, o santuário, esse local de culto. Você tenta orar, você chega mais cedo, dobra o seu joelho para orar, você não consegue, você não dá conta, porque você fica escutando alguém falando aqui dentro, nesse horário, sobre a derrota do Cruzeiro. Vá para casa. Um extremo para outro. Não raras vezes a gente está pregando e gente mexendo no celular na maior cara lambida. Os filhos dos crentes não são ensinados a reverenciar o culto. Eles não são. O teu filho não acha esse lugar especial.
Para ele isso aqui é um parque de diversões. E você deveria ensiná-lo: meu filho, aquele lugar é um lugar de adoração, um lugar onde nós nos unimos com o corpo de Cristo para atrair a presença gloriosa de Jesus. Temor. Senhor, as músicas hoje chamam Jesus de você. Você. E eu sei que é uma evolução de voz, Missê. Eu sei. Mas como é que tu chama teu pastor? Eu vou dizer como eu chamo o meu, de senhor. Como é que tu chama o presidente da república? Senhor. Como é que você deveria chamar seus pais? Senhor e senhora. Como é que tu chama teu patrão? Senhor. Veja que não é uma blasfêmia. Veja que o seu nome não será tirado do livro da vida se você chamar Deus de você. As musiquinhas são tão íntimas, pastor. Tem uma que começa assim. Como é que é? Oi, Jesus. E por aí vai. E sabe qual é o argumento que eles usam? Nós somos íntimos de Deus. Não vos chamo mais de servos, mas de meus amigos. Ou seja, eles usam o argumento da intimidade para justificar essa liberdade que beira a banalização. Deus é meu amigão. Senhora, quanto tempo por dia? Hein? A geração que menos ora se acha mais íntima de Deus. Enquanto eu vejo na Bíblia o contrário. Revelação não gera banalização. Revelação gera reverência. Os homens que viram a glória de Deus na Bíblia gritavam: ai de mim, que sou pecador. Aleluia. Jó no capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas ele não diz em seguida: então velho, então cara aí de cima, então você, não, o verso seguinte diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, quanto mais eu te conheço, mais eu tremo. Senhor, agora vejam, filho de Davi, que coisa maravilhosa. Só que não é para qualquer um, não. Os religiosos de Israel se referiam a Jesus como sendo Jesus de Nazaré. Tu conhece Nazaré, irmão? Conhece Nazaré? Conhece? Conhece a Vila da Paz? Quem conhece? Quem conhece a Pedreira Prado Lopes? Quem conhece? Tinha um lugar, eu já morei aqui, viu? Tinha um lugar aí para frente, o Tirolzão. Hã? Buraco Quente, Sovaco da Cobra, Morro Alto, Alto Vera Cruz. Tu conhece? Isso é Nazaré. Reclamaia. Os religiosos de Israel se referiam a Jesus assim, como Jesus de Nazaré, destacando sua origem. Mas essa mulher não diz assim, ela diz: Senhor, filho de Davi. Isso é só para quem teve uma revelação gloriosa de quem é Cristo. Isso só é para aqueles que descobriram a origem de Jesus, a verdadeira. Ela está dizendo assim: o Senhor não me engana. Eu sei que por trás destas vestes simples há uma glória celestial. Eu sei quem tu és. Quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela estava dizendo: eu sei quem tu és. Tu és o prometido da antiga aliança, tu és o prometido dos profetas, tu és o cumprimento da lei, tu és o inaugurar da graça, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador do mundo. Eu sei quem tu és. Essa mulher possuía uma revelação
que os religiosos de Israel não tiveram. E aqui está o primeiro elemento que não pode faltar na oração: fé, crer. Preste atenção. Saia da formalidade do culto agora, por favor. Você realmente crê naquilo que ora? A maioria das nossas orações começam inúteis, porque elas estão banhadas de incredulidade. Você ora sem convicção, você ora sem fé, você ora sem acreditar. Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu creio que tu tens poder. Mas se não der, a tua oração titubia. Ela oscila entre a convicção e a incredulidade. E eu sei que existem pedidos, obstáculos, muralhas gigantes, problemas que são tão grandes que é difícil crer. Mas aqui vem, o que é que eu faço quando eu não consigo crer? Seja honesto. Seja sincero. Diga: Deus, eu estou orando, eu estou pedindo isso, mas eu não consigo crer. Me ajude em minha incredulidade. Ele virá e vai ajudar você. O texto diz que essa mulher pede por sua filha, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja como essa mulher dá uma atenção aos detalhes. Essa mulher não diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está com demônio. Ela não tem pressa. Ela diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Como é que são as suas orações, irmão? Qual é o seu tempo de oração? Tem gente que acha que porque fez uma semana de oração, uma campanha de oração, não precisa orar nunca mais. Tem gente que acha que vir aqui um dia na semana, na segunda-feira, né? Tem gente que acha que vir aqui na segunda-feira orar 1 hora faz dela uma mulher de oração. É claro que não. É óbvio que não. A oração verdadeira, ela não é esporádica, ela não é mecânica, litúrgica. A oração congregacional não anula a oração em secreto, e a oração em secreto não anula a oração congregacional. Elas se completam. Essa mulher gasta tempo com Jesus. Qual será a média de oração de um cristão moderno? Quer chutar? Existem pesquisas que dizem que o cristão moderno ora cerca de 10 minutos por dia. A maioria ora 5. 2 quando acorda. A oração da criança: Papai do céu. 2 minutos. 2 quando vai almoçar. Isso quando tem visita em casa, porque quando não tem, não ora não. Hipócrita. Se você ora para almoçar só quando tem visita em casa, é porque você é um aparecido. Você é tolo. Porque só você e sua esposa lá já deveria ser suficiente para tu orar. Se você ora só quando tem visita em casa, é porque você não está orando para Deus, está orando para o outro. Essa nossa piedade, essa vontade de orar mais alto que todo mundo, essa vontade de usar língua estranha para enfeitar a oração, isso é pura tolice. Agora temos que dizer assim: eu não oro para ninguém ver.
Quem precisa me ver orando? Nem Deus, né? Porque você não ora. Que desculpinha é essa? E alguns ainda dizem assim: não é o tempo da oração. Irmãos, é difícil estudar teologia, sim ou não? Um pouquinho. Mas qualquer figura sábia, curiosa, com intelecto faminto, vai conseguir fazer. As universidades, os seminários estão cheios de espíritas, macumbeiros. É sério, eu estudei com alguns espíritas, macumbeiros, gente de tudo quanto é religião que vão lá se debruçar sobre os livros e conhecer nossa teologia, nossas convicções. É difícil, mas não tão difícil. Agora, ora! Ele não dá conta. Fala grego, fala hebraico, fala aramaico. Porque no grego conhece tudo de homilética, hermenêutica, exegese, apologética, escatologia. Conhece tudo. Mas ele não conhece a sala do trono pela oração. Preste atenção, alguém diz assim: não é o tempo da oração. Preste atenção, o tempo que você passa em oração revela o nível, o grau de intimidade e comunhão que você tem com Deus. Muitos casais não se conhecem por causa da ausência do diálogo. A amiga, o amigo conhece mais a esposa, o marido, do que o parceiro e a parceira, porque não há diálogo. Porque a intimidade vem do diálogo. Se você não conversa com Deus, se você não tem tempo em oração, é porque provavelmente você não é íntimo de Deus. Preste atenção, irmãos, eu não vim aqui para agredir você, mas eu vim aqui como um amigo, como um irmão, que deseja que você desfrute dos tesouros de Deus. Falta-nos intimidade. Todos os homens que marcaram sua geração foram homens e mulheres banhados na oração. Será que isso não diz muito? Eu acho impressionante. Saulo de Tarso, no primeiro dia de convertido, o que ele fez? Quanto tempo você tem de crente? Quem tem aqui 5 anos de crente? Deixa eu ver você. 5 anos de crente. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Cadê o pessoal? Quem aqui tem 1 ano de crente? Por aí, 1 ano. 2 anos de crente. Quem aqui tem 20 anos de crente? Cadê o pessoal? Os 20 anos de crente. Saulo de Tarso, no primeiro dia de convertido, ele já começou uma dieta diferente. Ele estava 3 dias sem comer. E o Senhor diz para Ananias: ó, vai, porque o homem não come. Você que tem 20 anos aí, 10 anos. Qual foi a última vez que você fez um propósito com Deus de 3 dias? Nunca, né? E o Senhor ainda diz para Ananias: vai, porque ele não come, está orando. E teve uma visão. Alguém diz assim: eu nunca tive uma visão. E por que teria? Experimente fazer o mesmo. Talvez você tenha. Por que é que você teria? No primeiro dia de convertido, esse cabra faminto, e vejam, isso denota fome,
ver um morto-vivo diante dele, surtou esse homem. Mudou completamente sua percepção da vida, da morte, da eternidade, de sua teologia. Então ele está completamente faminto. Comer não faz sentido, dormir não faz sentido. O que faz sentido é orar, é clamar, é pedir, é rogar. Então veja, o que nos falta de fato é fome. Será que não nos falta fome? Você fica mais empolgado quando vem para o culto ou quando vai para o estádio de futebol? Preste atenção, amigos, irmãos. Responda com sinceridade, jovem. Seu coração vibra mais quando você vem para o culto ou quando você vai para o cinema? Eu sei a resposta da maioria. Aí tem que ter sinceridade. De fato eu aprendi a falar que Deus é prioridade, que Deus é tudo para mim, mas no fundo, pastor, analisando as minhas escolhas e o pulsar do meu coração, eu vejo agora que de fato me falta fome. Eu tenho mais interesse pelo secularismo do que pela comunhão com Deus. Irmãos, eu disse que não vim aqui para pregar, eu estou expondo alguns pontos desse relato. E é provável que muita gente esteja entediada. Eu não estou fazendo nada a mais do que expor a Sagrada Escritura. Nós queremos o sobrenatural, nós queremos o transcendental, sem cumprir a nossa parte, sem a Escritura. Se nós pudéssemos remover a nossa responsabilidade e ficar só com o transcendental, só com a manifestação, nós faríamos isso, porque na verdade nos falta fome. Essa mulher gasta tempo com Jesus. Eu gosto de John Piper. Ele diz que as redes sociais, os smartphones, as Netflix da vida, os YouTubers da vida, serão a prova de que o que nos faltou não foi o tempo, mas o interesse. Verso 23 diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Preste atenção. Quando você está falando com alguém e esse alguém não te responde, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, sei lá onde, e não te respondem, é porque você está sendo ignorado. Alguém aqui já foi ignorado por Jesus? Não, minha esposa. Você já foi ignorado por Jesus? Ou te falta coragem para levantar a mão? Alguém aqui já foi ignorado por Jesus? Ninguém? Não? Tem um irmão, o senhor? Ignorado por Jesus? O senhor levantou a mão ou não? Levantou. Mas alguém? Ninguém? Meu Deus! Que povo íntimo! Você nunca orou e mandou um textão para o céu, banhado em lágrima, e como resposta um cri-cri de grilo. Só eu e o irmão? Vocês estão íntimos mesmo, hein? Eu já fui ignorado por Jesus várias vezes. Mas quando eu escuto aquela música de Cassiane, eu até gosto. É esquisito, né? De Cassiane. Deus não rejeita a oração. Aí tem a estrofe que diz assim: nunca vi um justo sem resposta. Aí quando eu estou na igreja, escuto essa música, geralmente eu canto. Nunca vi um justo sem resposta. O povo canta. Eu penso assim: além de Elias, Daniel, Isaías, Jeremias, e Jó, e eu. Você nunca foi ignorado. O que Jesus está fazendo aqui, nós temos certos probleminhas com os termos, com as expressões, nós temos preconceitos, mas o que ele está fazendo aqui é exatamente isso, ele ignora ela. Ele finge, não é comigo.
Por que ele está fazendo isso? Primeiro, porque ele está treinando os discípulos, está dando uma liçãozinha para eles. E lembra da relação entre o homem e uma mulher? Que o homem não falava com a mulher de jeito nenhum, e os rabinos não falavam nem com mulheres da própria família. Quando Jesus ignora essa mulher, pensa na alegria dos discípulos. Isso aí, mestre. Isso aí. E eles aproveitam a abertura, se aproximam e dizem assim: mestre, manda embora. Eu analisei esse texto. É mais do que pedir Jesus para mandar embora. É também pedir permissão a Jesus para mandar embora. O senhor quer que faça alguma coisa? O senhor quer que removamos essa pessoa indesejável, essa importuna, essa insana, essa imoral? Ele está treinando os discípulos. Já foi dito aqui essa noite que Deus fala no silêncio, e até o silêncio de Deus é uma resposta. Mas o silêncio de Deus é massacrante, não é? Eu prefiro tomar um não na cara. Mas quando eu falo com Deus, não é? Você fala. Como é bom, pastor Gustavo, quando você fala com Deus, sai para fora, encontra a lã seca ou molhada. Mas tem hora que ele não fala nada. A lã é roubada. Que bom que vocês entenderam. Isso aí. Eu, Marcos Júnior de Souza, eu prefiro tomar um não na cara. Ele não fala nada. Eu fico assim: fala não! Fala não, que eu vou embora. Mas ele fica calado. O silêncio de Deus é pedagógico. Quando Deus fica em silêncio, você escuta a si mesmo também. O seu propósito, seus desejos, se é nobre a causa, se a motivação é pertinente. O silêncio de Deus ensina. Os discípulos aproveitam e dizem: Senhor, manda embora. Quer que manda embora? Quando eles dizem isso, Jesus se volta para ela e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não quero entrar aqui no mérito, meu horário foi embora. Eu não quero entrar no mérito aqui das ovelhas perdidas da casa de Israel. Fato é que aparentemente essa mulher leva um não na lata. Ela é ignorada e agora toma um não. Os discípulos aqui representam a oposição. Vai acontecer algumas vezes na sua vida, e é claro que já aconteceu, de você começar a orar por uma coisa. Você ora para o seu parente perdidão. Você diz: agora sim, agora eu vou orar. Na primeira segunda-feira tu vem orar por perdidão. Tu vem orar por perdidão, tu chora pelo perdidão. Tem dia que você até recebe uma profecia na primeira, pá! Estou na direção certa. Chega em casa, o perdidão foi preso. Aí tu fica assim: não é de Deus, não. Não é de Deus. O efeito foi contrário, não 1000 vezes. A oposição faz parte do processo. Deus quer saber se você quer o que está pedindo de verdade. Algumas vezes a oração é como uma arma de batalha, uma arma de guerra. Algumas vezes você precisa atacar. Algumas vezes você precisa ser importuno. Às vezes você precisa insistir, bater na porta. Veja o que diz a Escritura: aquele que pede, recebe. Como é que você lê esse versículo, hein? Pássaros ao fundo. Pássaros ao fundo. A Branca de Neve cantando ao fundo. Aquele que pede, recebe. É assim?
Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, o toquinho da princesa. É assim que você imagina esse versículo? Não, veja uma conotação. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Analisem a oração de Ana e os irmãos vão ver que há um crescimento. Primeiro ela só ora, depois ela ora e chora, depois ela ora, chora e não come, e chora mais, até que vem Samuel. Tem muita gente que quer gerar, mas sem as dores, isso não vai acontecer. A oposição não significa que Deus está fora do negócio. A oposição pode significar que você está importunando o inferno e está caminhando na direção certa. Está compreendendo? A penina faz parte do processo. Irmão, presta atenção. Penina não pode ser ignorada. Penina é uma curva, é uma conversão. Penina é o fator que faz Ana orar direito. Sem Penina, Ana ora, eu quero um filho. Com Penina, ela diz assim, eu quero um filho de qualquer jeito, eu vou dá-lo para o Senhor. Aleluia. O que você faz quando você toma um não de Deus? Irmão, você quer conhecer seu filhinho? Ai, meu filhinho é super fofo, pastor. O Júnior. Nossa, ele é tão bonzinho. É claro que ele é bonzinho. Tadinho. Como é que chama o nome do... Como é que é o parque? Guanabara. Cinema. Sorvete. Como é que vai? Até eu aí. Me adota pra você ver. Se eu não, assim eu não vou ser bom. Agora, você quer conhecer um filho? Experimenta falar não para ele quando ele deseja o sim. Fala não e mantém o não até os 45 do segundo tempo. É no não que o nosso caráter é revelado. Está cheio de gente que saiu da igreja porque ouviu o não de Deus. E vocês vão me perdoar. Significa que nunca foram igreja. O que você faz quando Deus diz não para você? Muda de igreja. Não dão nem oportunidade para a gente. Não dão. É o meu chamado. Antes de ser chamado para qualquer coisa, você foi chamado para ser servo de Cristo Jesus. E o servo não vive de acordo com a sua vontade, mas com a vontade do seu Senhor. O que você faz quando Deus diz não? Quando essa mulher leva um não na cara, sabe o que ela faz? Olha o que diz o verso. Ela então se prostra e o adora. Ela se prostra e adora. É só 5 minutos. Eu fui muito tempo da Igreja Batista Getsemane, lá funcionava assim. Quando o tecladista sentava, era sinal que o pregador tinha que sair. Essa era a mensagem do pastor Jorge Linhares. Você está falando demais. Sai! Então eu aprendi lá assim. Agora presta atenção. Quando essa mulher escuta o não de Jesus, ela se rende, ela adora. Já ouviram a canção do André Valadão que fala sobre tirar o fôlego de Jesus com a nossa fé? Lembram da canção? Lembram? Eu acredito que acontece bem aqui. Quando aquela mulher adora diante do não. Primeiro ela foi ignorada.
Isso seria suficiente para muita gente não voltar nunca mais na igreja. O que é isso? Não, Jesus não é assim não. Pastor nem pega na mão da gente. Ai, irmãos, quanta gente eu já deixei no vácuo. Quanta gente eu já deixei no vácuo. E não é porque eu sou ruim, é porque eu sou lerdo. Minha memória é ruim. Eu sou distraído. Para muita gente já seria suficiente para nunca mais querer saber de Jesus, mas a fome, a necessidade dessa mulher é maior do que a aparente humilhação, então ela se humilha mais. Eu vejo gente que se desviou, irmãos, eu não admito isso. Não é o pastor Gustavo, nem a igreja presbiteriana renovada que está dizendo isso. Quem está dizendo isso sou eu. Eu não admito, não engulo essa turma que diz que saiu da igreja porque foi disciplinada. Sabe por que eu saí da igreja? Sua mãe foi morta, queimada porque era crente? Não. Sua filha de 5 anos foi jogada no Coliseu Romano para ser devorada pelos leões? Não. O que foi então? Porque eu usava barba. E na minha igreja não podia usar barba. E aí o pastor pediu para tirar, eu não quis tirar. E aí ele me disciplinou. E aí eu saí da igreja porque a igreja é intolerante e não me deixaram usar barba. Você tá de brincadeira, né, rapaz? É porque não podia usar isso. Eu usei, fui disciplinado e eu saí da igreja. Você tá de brincadeira? Eu nem quero entrar aqui no mérito, porra, rapaz, barba não, você tem que usar barba não. O que eu quero destacar aqui é até onde você está disposto a ir por Cristo. A luta dessa geração é isso, pastor. É usar barba não, é não sei o que ou não. Os irmãos da igreja primitiva queriam ter essa luta. Mas a luta deles é ter o culto invadido nas catacumbas de Roma, é terem seus parentes mortos, usados por Nero para iluminar as ruas de Roma. Essa era a provação dos nossos irmãos. Um homem que já foi crucificado com Cristo está morto, ele não liga para essas coisas. Essa mulher adora, ela tira o fôlego de Jesus. Experimente adorar no não, porque às vezes Deus esconde o sim no não. Eu vou dizer de novo, às vezes Deus esconde o sim no não. Abraão, eu estou sondando o seu coração. Foi eu que te prometi Isaac. Foi eu que te dei Isaac. Eu só estou provando o seu coração para vê-lo quem está sentado no trono do seu coração. Foi eu que te dei. Eu não quero Isaac, eu quero o seu coração. Ela adora. E ela prossegue dizendo: Senhor, socorre-me. Querido pastor Gustavo, irmão do teclado, nesse ponto já era suficiente. Eu penso em Jesus, irmão do teclado. Nesse ponto, David, o coração de Jesus deve ter pulsado. Ela tira o fôlego de Jesus com a sua fé. Eu penso na mãozinha santa de Jesus coçando para abençoar aquela mulher. Ele deve ter segurado: mulher, eu vou mudar a tua vida toda agora. Mulher, agora você vai ver. Agora eu vou liberar. Agora a tua filha vai ser liberta, a tua casa inteira. Mulher, o que você fez? Mas ele deve ter segurado, ele segurou. Ele quer disciplinar, ele quer discipular, ele quer ensinar eles. Então ele segura. E aí ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
posso terminar essa pregação sem falar da paixão. Tem muita gente que ora sem orar. Você sabia que a oração não é palavra? Essa mulher está ensinando que é oração. Não existe oração sem adoração. Não existe oração sem quebrantamento. Você sabe por quê, pastor? Que a oração hoje é tida como sacrifício, porque a igreja hoje não sabe o que é oração. Eu, quando era mais novinho, eu achava que eu era uma pessoa de oração. Eu ficava assim 1 hora. Eu já falei isso aqui. Eu ficava assim 1 hora. Glória, 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 glória. A boca até espumava. Glória, 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 glória. Aí olhava pro relógio, falta meia hora. Glória, 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 glória. Isso não é oração, filho. Oração não é palavra. A oração pode ser feita com palavras, mas ela não é palavra. O que é oração? Oração é a inclinação da alma. Oração é quando o seu espírito se submete a Deus. E quando você é introduzido pelo Espírito Santo na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Oração é quando a sua alma chora diante de Deus. Oração é comunhão. E aqui eu quero fazer um pedido. Para de ficar forçando a oração. Eu disse aqui, tem gente que usa língua estranha para enfeitar a oração. Olha, agora está na hora de soltar uma rajada. Rajada. Está na hora de soltar uma rajada. Uma turma que gosta de orar mais alto que todo mundo. E daqui a pouco começa a entregar mistério e tal. Cuidado! Oração não é palavra. A oração pode ser feita com palavras. Chega em dado momento, eu disse que a oração de Ana, ela evolui. Chega um momento que ela está num nível tão elevado que os seus lábios se movem, mas não saem palavra. Você já experimentou isso, irmão? Você já experimentou isso? Algumas vezes você lê livros como Heróis da Fé, presta atenção. E você vê caras que oravam 3, 4, 5 horas direto. Homens como M. Bonds, que escreveu mais de 9 clássicos sobre a oração. Mas você fica assim, como é possível isso, meu Deus? Eu com 10 minutos, meu joelhinho dói. Com meia hora eu já não sei mais o que dizer para Deus, eu já estou orando para Jesus. Deus abençoe Jesus. Aí você não entende, é porque você não está orando. Para de forçar. De vez em quando alguém me pergunta assim: irmão, você não tem crise de fé, não? Assim, tipo, não tem dia que você não está afim de orar? Tem. Mas esses dias são os dias que eu mais oro. Porque Deus é meu refúgio. Presta atenção, Deus é o meu refúgio, não o meu passatempo. Portanto, quando eu não consigo orar, quando eu não quero orar, eu vou orar. Está compreendendo? Porque Ele é o meu refúgio. É para Ele que eu ligo quando as coisas não vão bem. E é com Ele que eu celebro quando as coisas dão certo. Agora, eu não fico mais lá, glória, 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 quando eu não estou conseguindo orar. Quando eu não consigo orar, eu digo: Deus, eu não estou conseguindo orar, Deus. Desse jeitinho. Eu não estou conseguindo orar. E eu vou falando, eu não consigo orar. Eu estou com dificuldade, minha mente divaga, meus pensamentos me perturbam. Só que falando isso, eu já estou orando. E daqui a pouco, horas se vão. Agora veja, por que é que você não compreende que aqueles homens conseguiam passar 3, 4, 5 horas? Porque você ainda não sabe o que é oração. Em certo momento o Espírito Santo toma você. E Ele ora com você e através de você. É sério isso, irmãos? Essa manifestação é verdadeira. Se você for de todo o seu
coração. Aqui que está o segredo. Deus não disse: se vocês me buscarem, vocês me encontrarão. Ele diz: se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Sem liturgia, sem mudar a voz. Tem gente que muda a voz para orar. Tem gente que diz assim: oh magnânimo Deus. A voz dele é fina, mas quando ele pega o microfone, eu vou orar. Vamos orar agora. Oh magnânimo Deus, excelentíssimo Pai, sacrossanto, inefável. Se esse for o seu vocabulário habitual, tudo bem. Mas se você não conversa assim, para de besteira. Deus deve estar ficando entediado com esse troço. Você não precisa mudar a voz para falar com Deus. Magnânimo. Vocês lembram da oração modelo? Como é que a oração modelo apareceu? Quando os seus discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Esse é um pedido estranho, porque como judeus, os discípulos conheciam a oração ritualista, como mandava o figurino. Mas preste atenção, por eles pedirem Jesus para ensiná-los a orar, é porque o jeito de Jesus era diferente. Amém? Jesus critica a oração dos religiosos, sim ou não? Vocês oram de pé nas praças. Te lembra alguma coisa? Te lembra ou não? As pessoas que fazem questão de montar uma frase só para falar que está orando, ou que orou. Já viu alguém assim? Ou não conheceu alguém assim? Ele monta uma frase, uma situação, para tentar falar para você que eu orei de madrugada. Realmente eu penso assim: não perguntei. Foto no monte. Coloque o seu nome e o besta fica lá: deixa eu colocar meu nome. Profetas da live, entra aí agora, compartilha aí agora, porque está descendo um rolo aqui agora. É falso, é mentira. Aleluia, aleluia. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará. Oração tem que ter paixão. Eu encerro agora. Ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los ao cachorro. Irmão, que cacetada. Embora ele usa o diminutivo cachorrinho, não é o cão sarnento, vira-lata da rua. Não deixa de ser esquisito, né? Mas é o totozinho da família. Está compreendendo? Olha esse padre. Ia ser caso de processo ou não ia? Eu vou processar Jesus. Isso não é mestre coisa nenhuma. Irmão, pensa na alegria dos discípulos quando ele disse isso para aquela mulher. Eles já ficaram empolgados no silêncio. Agora, quando ele diz isso, eles devem ter dito: oh mestre, esse é o nosso mestre. E eu penso nele dizendo assim: pera, cambada, que vocês vão ver. Ele não liberou o milagre para essa mulher quando ela adorou, porque ele sabia que ela podia fazer melhor. Você está compreendendo? Existem respostas que ainda não vieram, porque Deus sabe que você pode fazer melhor. E preste atenção: o alvo de Deus não é apenas mudar a sua vida, a parte de você. O propósito de Deus não é só mudar as circunstâncias. O propósito de Deus não é só melhorar o teu modo de vida, tua casa, teus filhos, teu marido. O propósito primário de Deus é mudar você. Então, enquanto você clama e enquanto você espera, Ele vai te mudando. Ele não libera o milagre para essa mulher de imediato, porque Ele sabe que ela pode fazer melhor. Deus está dizendo para alguém: eu ainda não liberei, porque eu sei que você pode fazer melhor. O meu nome pode ser glorificado na sua postura. Por que é que você admira Jó? Por que é que você admira Jó? Porque Deus o restaurou duplamente? Você admira Jó por causa das suas declarações na hora do caos. Tem gente te observando enquanto você espera.
Aquela mulher não existe. Aquela mulher não desiste. Aquele homem não desiste. Jesus está dizendo: eu conheço o seu limite, mulher, e eu sei que você pode fazer melhor. Me ajuda a ensinar esse pessoal. Deixa eu te usar para ensinar esse pessoal o que é fé, o que é clamor. Declamaia. Então ela diz: sim, Senhor. Ela não objeta: sim, Senhor. Irmão, aqui é fantástico. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aleluia. Os fariseus, os judeus, tinham o pão inteiro, mas eles não acreditavam. Essa mulher está dizendo assim: eu não preciso de pão. Tem gente que precisa de uma bisnaga inteira para acreditar, de uma padaria inteira para acreditar. Mas ela está dizendo: tu és tão poderoso que uma migalha é suficiente para mim. Ela está dizendo: deixem os filhos com os pães, eu quero a migalha. Não é a posição, Jesus. Quem come migalha de bolo está comendo o quê? Quem come uma migalha de bolo está comendo o quê, irmão? Bolo. É bolo, claro que é bolo. E quem come migalha de pão está comendo o quê? Pão. Posição. Você sabe o que o filho pródigo aprendeu? Que é melhor ser um escravo na casa do pai do que um homem livre no mundo. Por favor, me perdoem pela colocação um pouco indelicada e talvez chula, mas um cão no céu é mais feliz do que um rei na terra e do que um príncipe no inferno. Não é a posição. Jesus tem poder, uma migalha basta. Ela está dizendo: o senhor não precisa entrar na minha casa, o senhor não precisa ir na minha casa. Libera a palavra, libera a migalha. Tu és poderoso, tu tens poder, libera. Você pode ficar de pé no seu lugar. Quando você decidir ser um homem e uma mulher de oração, o inferno vai se levantar contra você. É só você começar a orar, a coluna dói, o joelho dói. A tia desaparecida há 40 anos aparece, o telefone toca, o sono vem. Shecalamaia. É a sua carne, é o inferno dizendo: nessa direção você não pode ir. Nessa direção você não pode ir, porque o sobrenatural fica nessa direção. Levante as suas mãos para os céus. Abre a tua boca de mãos levantadas aos céus. Abre a sua boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, não forja uma oração, não. Não minta na oração, seja sincero. Seja sincero, sem cera, sem máscara. Aleluia. Aleluia, abre a sua boca. Abre a boca. Abre a boca. Oh. Aleluia. 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 Aleluia.
abre a boca, aproveita essa canção para orar. Eu não quero que você cante, eu quero que você ore. Não canta, ora. Era nascer que la mamá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória.
quero devolver a palavra ao pastor. Eu quero devolver a palavra ao pastor, mas ouçam-me, amigos, irmãos. Um dia o pastor Gustavo vai fazer um retiro. Eu vou ter a honra de participar. No retiro a gente tem menos limitação de tempo, de horário, de tudo. Mas eu, hoje, em nome de Jesus Cristo, como seu amigo e como alguém que te quer bem, eu imploro a você, ore. Ore. A oração paralisou a força da natureza. A oração já trancou o céu e não choveu, e já abriu o céu e choveu. A oração já fez fogo descer do céu. A oração já fez a rotação do planeta parar. A oração já foi capaz de deter a força da morte. A oração já produziu cura. A oração já deu visão aos cegos, já fez coxos se levantarem. Ore! Ore! Não deixe que Satanás e que a correria da vida tire o tempo da oração. Porque sem tempo para oração, você certamente estará perdendo tempo. Deus abençoe.